Estamos aqui, mais um 30 de agosto, Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como eu tinha proposto ontem, vocês tinham visto, eu vou passar um pouquinho sobre a classificação da doença, sobre os fatores que possam disparar essa doença, se é que isso existe, de forma muito marcante. Vamos falar sobre os sintomas, que é crucial falar sobre os sintomas. E, claro, vamos falar sobre tratamentos. Não o tratamento medicamentoso, não é esse o intuito. O que a gente vai falar são sobre outras coisas que podem ser feitas para que se tenha uma boa evolução da doença ou que se corrobore para que essa evolução seja favorável. Não é mesmo? Então, acho que a frase que eu sempre gosto de falar é uma vida plena com a esclerose múltipla, tá? Bom, então começando, o que a gente tem sobre a classificação hoje em dia? Então, a gente tem as clássicas, a principal, que é a recorrente remitente, então esclerose múltipla recorrente remitente. Qual é a característica dela, né? É uma doença que em dado momento vai apresentar um sintoma para o seu paciente e esse sintoma ele pode involuir, voltar ao normal, desaparecer uma semana, um mês, sozinho ou com o início de alguma medicação de controle. Então, recorrente remitente. A gente tem a primariamente progressiva. Então, tem esse surto, tem essa manifestação, mas ela não vai voltar ao normal. A pessoa, a cada nova manifestação, a cada novo sintoma, o que acontece é que os déficits vão se acumulando desde o início. Então, essa é a primariamente progressiva. A gente tem a secundariamente progressiva. Secundariamente progressiva, então, é essa doença que você tem a recorrente remitente e ao longo dos anos eu deixo de ter uma melhora, eu vou acumulando lesões. E, infelizmente, pode ser além de novos surtos. As lesões elas podem ir se acumulando a longo prazo sem que você perceba novos surtos, tá? Então, normalmente, a secundariamente progressiva é uma doença que vai se manifestar após a primeira década com a doença ou até mais, né, de acordo com a eficiência de tratamento, tá? Oi, Pri, seja bem-vinda, que legal que você pôde vir. Então, relembrando, a gente está falando sobre esclerose múltipla e a gente tem ainda nas classificações, a gente tem a de surto único, você tem um surto isolado, há até alterações na ressonância magnética, que é um exame primordial a ser feito, tá? E a gente pode ter alterações glicólicas, mas somente uma vez se manifesta. Bom, a gente tem aquela que foi um achado. Você vai para uma ressonância por outro motivo e encontra lesões que são muito sugestivas de esclerose múltipla, que a gente vai chamar de desmielinização. Bom, nesses casos a gente vai falar que é uma síndrome só de imagem e ela não é ainda uma doença, mas ela precisa ser acompanhada também, porque o nosso cérebro tem alterações na imagem, na radiologia, que não são diretamente presentes na clínica e pode ser que isso venha a se manifestar depois. A taxa de conversão, a taxa para uma doença clínica, dessas doenças só radiológicas, ela é pequena, mas ela pode acontecer. E a gente não quer correr risco nenhum, então é importante ficar de olho. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a esclerose múltipla no final das contas. É uma doença neurológica, então quem vai lhe acompanhar, uma vez que seja feito o diagnóstico, pode até ser feito por outro especialista, mas o acompanhamento todo ele é feito por um neurologista. Então, doença neurológica é uma doença desmielinizante do sistema nervoso, cérebro e medula. Então, parte que passa dentro ali da coluna. Ela é específica disso, não é uma doença dos nervos.
periféricos, né? Ela é uma doença que o dano que vai ser sentido, os sintomas que a gente vai falar já já, são causados dentro do cérebro e dentro da medula, tá? Bom, que horas que ela vai aparecer? É uma doença que pode aparecer ao longo da vida. O mais descrito é entre 20 e 40 anos, mas a gente tem visto com uma certa frequência abaixo dos 20, né, que a gente vai chamar ali de juvenil, e a gente tem visto sim mais tarde, né, aparecendo o primeiro sintoma reconhecido, veja bem, reconhecido, a gente vai falar dos sintomas, aparecendo depois dos 50 anos, tá? Então vamos ficar alerta, porque é uma doença que não obrigatoriamente é só de jovens. Mas uma coisa importante, porque a nossa sociedade trouxe o nome, né, esclerose e esclerosado, infelizmente falado assim, para pessoas velhas. E não é o caso aqui. A esclerose múltipla, que são as cicatrizes que a doença causa no cérebro. A palavra esclerose quer dizer cicatriz. Então, são as cicatrizes causadas no cérebro. Ela é múltipla, ela pode acontecer de várias formas, em vários locais do cérebro e da medula, né? E ela é característica de pessoas jovens. Então, como eu disse, 20 a 40 anos é mais comum em mulheres, mas não quer dizer que os homens não tenham, eles têm sim. Infelizmente, parece ter uma correlação de gravidade nos homens quando tem, né? Então, precisa ficar bastante alerta. Também uma preferência pelos caucasianos ou pelas pessoas brancas, e da mesma forma, quando aparecem nas pessoas de pele negra, a gente vai ter também maior tendência à gravidade. É importante essas nuances relacionadas aí à etnia, né? Bom, então vamos cair nos fatores. Cris, será que eu posso então prevenir essa doença? É uma doença contagiosa? Como é que eu não posso estar do lado de alguém que eu vou pegar? Primeiro, ela não é contagiosa, de forma nenhuma. Não se é capaz de contaminar ninguém com esclerose múltipla. Então, número 1, esteja sempre presente na vida das pessoas que tenham, porque elas não vão contaminar vocês. Será que tem a contaminação? Será que tem a passagem genética disso? Sim, ela pode acontecer sim. Tem alguns genes já sendo desenhados ali relacionados à esclerose múltipla. Mas o que é fundamental dentro da medicina é que o que vem no gene não obrigatoriamente vai ser expresso, é um fenotipo. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que você pode ter o gene, a sua família, algumas pessoas podem ter tido, mas você pode não manifestar, porque é um gene de probabilidade é um gene facilitador, tá? Não é um gene de certeza, eu tenho, eu vou ter, né? Como em outras, muitas doenças isso acontece. Outros fatores, na hora que a gente vai olhar o mapa no mundo, a gente vê a distribuição dos pacientes com esclerose múltipla mais presentes nas regiões de extremo do planeta, além dos trópicos. Talvez, muito provavelmente, relacionado a uma exposição solar. O que nos leva à nossa querida vitamina D. As pessoas que têm contato com pacientes com esclerose múltipla ou doenças autoimunes no âmbito geral vão sempre se lembrar da vitamina D. Então, realmente parece que a vitamina D está relacionada à maior probabilidade de desenvolver a doença, da doença se manifestar. Então, a gente tem um fator externo, que é a exposição ao sol. A gente tem um fator interno, genético. E a gente vai acumular mais vários fatores externos. O estresse, como um fator estressante, gerando substâncias que são agressivas ao corpo no âmbito geral, mas também podendo agredir o cérebro. E novamente tem que ter uma facilitação para que isso possa acontecer. O nosso cérebro é uma caixa realmente muito protegida pelo nosso sistema
contra o nosso sistema de defesa, para não acontecer o que acontece na esclerose, mas em alguns momentos isso vai acontecer, vai poder acontecer, como acontece com mais de quase 20 mil brasileiros, se não mais, né? Voltando, outros fatores externos. A gente tem aí uma infecção pelo vírus Epstein-Barr, também podendo estar muito relacionado ao disparar dessa doença. Esse até com bastante regularidade as pesquisas estão mostrando isso. E a gente vai cada vez mais tentando encontrar fatores. Será que é a ocorrência de todos eles combinados que objetivamente vai fazer a doença se manifestar? Forte possibilidade, né? A maioria dos pacientes e das pesquisas vão mostrando que não é a ocorrência de um fator desse só que dispara a doença, mas a combinação deles, né? Com relação à gravidade, né? Porque algumas pessoas vão falar assim, mas fulano, né, não tem nada. A gente já viu lá que, inclusive, tem manifestações da doença que são surto único e não tem nada mesmo. A pessoa tem uma vez e não apresenta mais surto. Tem outras manifestações da doença que são, tipo, por exemplo, a primariamente progressiva, que é uma doença que desde o início já vai deixando sequelas. Então, a doença ela é múltipla. As cicatrizes são em diferentes lugares, então os pontos de esclerose são em diferentes lugares do cérebro e da medula, e isso precisa ser respeitado. Então, é uma doença múltipla. Não olhe um paciente com esclerose múltipla e diga, você não tem doença. Não. Você não sabe o que se passa nele. E aí a gente vai chegar nos sintomas. Bom, sintomas pré-diagnóstico, então o que vai te fazer ir até o médico? Ou se você conhece alguém que tem algum sintoma estranho, tá com alguma doença que o médico não está encontrando o que é, quais são as coisas que podem acontecer? Bom, vamos lá. Manifestações muito comuns. Alteração visual aguda. Então a pessoa enxergava bem, mesmo que usasse óculos, ela enxergava bem e subitamente em 1-2 dias ela perde a visão de um dos olhos. E ou a vista perde muito a acuidade visual, ou ela fica turva, ou realmente ela perde a visão. Vai no oftalmologista, certamente, mas isso é um dos fortes sintomas da esclerose múltipla, né? Vários e vários casos são primeiro diagnosticados com essa alteração que chama neurite óptica, né? Que é o que vai causar isso. Outros sintomas também muito correlacionados. Alteração, veja, a maioria das alterações, elas são agudas, mas de acordo com o tanto que impacta no seu dia a dia, você pode não perceber, pode demorar muito a perceber. Então, a gente vai chegar lá. Então, alterações do equilíbrio. Então, o paciente, um belo dia, tô tonto. Tô com labirintite. Isso é um clássico, né? Foi tonto, tô com labirintite. E vai no otorrino, que é o especialista. Mas pode ser sim esclerose. Essa é uma das manifestações da esclerose, as alterações de equilíbrio. Elas podem vir muito por conta de alterações num nervo que está relacionado ao controle do equilíbrio, né, no âmbito vestibular, mas elas podem vir causadas por alteração da sensibilidade da sola dos pés ou da percepção espacial que a gente tem dentro das nossas articulações. Isso pode estar também alterado, causando alteração de equilíbrio. Então, entenda que na hora que você está avaliando sintomas de esclerose múltipla, eles podem ser múltiplos. Outros sintomas, esses são sintomas que normalmente demoram muito mais para serem percebidos, que são as alterações de perda de força ou sensibilidade. Porque a maioria das pessoas vai negligenciar esse momento, vai falar assim, não, tudo bem, né? Exemplo que o braço ou a mão fiquem com perda de sensibilidade ou dormente. Primeira coisa que a pessoa vai falar é dormir em cima do braço. Segunda coisa, tô com algum problema na cervical. Possivelmente você tá mesmo, mas não é o que você tá imaginando de comprimir o nervo. Uma vez que seja esclerose, a lesão é dentro da medula.
Então, essas alterações são alterações que vão vindo e normalmente elas progridem. Então, um belo dia você acordou, como eu dei o exemplo, com a mão um pouco dormente. Passado ali 2, 3 dias, às vezes até um pouco mais, você começa a não conseguir segurar as coisas porque a mão está extremamente dormente. E aí você começa a ter uma perda de força associada. E normalmente vai ascendendo. Então o braço vai ficando estranho, o cotovelo. E você vai percebendo que realmente tem uma coisa errada. É possível que você vá aonde? No ortopedista. Mas precisa estar alerta com relação a isso. Então eu já mostrei que sintomas normalmente vão levar vocês aonde? Em qualquer lugar, menos no neurologista. Por isso a importância da conscientização. Como é uma doença que pode trazer muitas alterações distintas, na maioria das vezes, especialistas que não tratam a doença são aqueles que vão receber a primeira queixa desse paciente. E vamos continuar com os sintomas, porque os sintomas são múltiplos. A gente pode ter alteração da fala, né? Um belo dia a pessoa começa a falar enrolado. Imagina uma pessoa de 20 e poucos anos falando enrolado. Não faz sentido. Ou ela bebeu muito na noite anterior, ou tem alguma coisa acontecendo. E aí, esse pelo menos vai no neurologista, porque falou enrolado, as pessoas pensam em derrame e vão para o neurologista, né? As alterações que é muito característico, né, na esclerose, principalmente mais a longo prazo, a gente está falando das alterações da marcha. Então a pessoa começa a andar com uma marcha mais claudicante, difícil. Vai no ortopedista? Tá com algum problema na coluna? Ou vai no neurologista? Aí às vezes divide ali para qual especialista você vai, mas certamente isso vai incomodar e você vai procurar um especialista. E vou terminar por aqui, por sintomas, como eu disse, são múltiplos, mas um deles que também pode aparecer, e a pessoa, até por conta da nossa criação, da nossa sociedade, demoram muito para se queixar disso, são as alterações dos esfínteres. Então, tem alteração de não conseguir segurar mais o xixi, ou as fezes, ou então ao contrário, segurar demais. E isso de forma súbita, então em pessoas jovens, imagina o tamanho do constrangimento. De uma forma geral, são pessoas que vão procurar ginecologistas, ou urologistas, ou proctologistas, para poder dar acompanhamento e voltam a insistir. Pode ser um sintoma de esclerose múltipla. Então é uma doença múltipla. E qual é o principal sintoma dessa doença, Cris? Já que você falou tantos e tantos sintomas possíveis. Bom, o principal sintoma dessa doença é fadiga, que é um sintoma invisível e é um sintoma não é fácil de ser compreendido nem mesmo pelos próprios pacientes. Porque o primeiro raciocínio, ainda mais que o nosso dia a dia é tão corrido, qual é? Trabalhei demais ontem, treinei demais ontem, por isso que eu tô cansado hoje. A fadiga ela é um pouquinho além desse cansaço, razoavelmente com nexo causal ali, com algo que você tenha feito em excesso no dia anterior. A fadiga vai vir do nada. A fadiga vai infiltrar ali seu pensamento, inclusive gerando assim, não vou levantar para pegar água porque eu tô cansada, depois eu pego. Só que você tá morrendo de sede. Mas a fadiga é essa que vai te falar assim, vai cansar pegar água, né? A fadiga vai assim, tomar banho? Não, vai dar muito trabalho, não vou não. Então, esse é o raciocínio da fadiga. Ela pode, inclusive, infiltrar o raciocínio. Então, você está acostumado a fazer milhões de coisas, entrar em reuniões, escrever texto, e, de repente, você... Assim, a instalação, ela é abrupta, ao longo do dia, não é um sintoma que fica, é um sintoma flutuante, na maioria das vezes, né? E aí, você está lá produtivo e, do nada, você... Não vou fazer mais nada, não. As coisas não estão mais fazendo sentido. E as coisas ficam confusas e simplesmente você não consegue mais evoluir e não consegue entender porque a negação ela vai sempre estar ali, porque você não quer estar limitado a... Mas isso é um sintoma de fadiga. Fadiga também, claro, pode aparecer na hora de uma caminhada. Então, uma pessoa que estava habituada a caminhar ou fazer compras no mercado, por exemplo, que é menor ainda. Não, vamos no shopping, fazer compras no mercado e de repente começa a ter que escorar objetivamente no carrinho. Então começou a fazer as compras, estava tudo muito bem e na metade das compras pro final falou assim, não, vou dar uma sentadinha, vou descansar um pouco. Isso é fadiga.
Só que a fadiga é absolutamente invisível e é um dos sintomas presentes em mais de 80% dos pacientes que têm a doença e é muito difícil de explicar, é muito difícil de ser compreendido pelos outros. Então, meu grande pedido, um dos grandes pedidos nessa live é entendam os pacientes quando se queixarem sobre fadiga. Isso é fadiga. É muito difícil de descrever, mas quando presente ela é muito limitante. E a gente vai então entrar agora um pouco no tratamento não farmacológico e vou começar, claro, por aquele que vai direto para auxiliar na prevenção ou reduzindo a fadiga, já que é o principal sintoma. E qual que é esse tratamento, Cris? Bom, como eu disse, a gente não vai falar dos tratamentos medicamentosos. Não acho que cabe aqui, não é a minha especialidade. A minha especialidade é a medicina do exercício. Então, eu vou falar sobre exercício. E aí, aproveito para convidar vocês a compartilharem essa live. A partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos que auxiliam no tratamento da esclerose múltipla. É muito importante que vocês divulguem isso, que vocês tragam essa informação, porque quando o paciente descobre esclerose múltipla, recebe esse diagnóstico, ou ainda está na suspeita, mas já está angustiado porque vai receber um diagnóstico de uma doença crônica degenerativa, pode ser a doença que for, tem o nome crônico degenerativo, já vai mostrar que você vai ser limitado. Limitado aos 20 anos não é um dado bom. Se os pacientes com 80 não gostam de receber esse diagnóstico, imagina aos 20, né? Bom, o que a gente pode então fazer para diminuir a nossa fadiga? Treinar. O exercício físico regular, bem orientado, bem estruturado, é o principal auxiliar no combate à fadiga relacionada à esclerose múltipla. Isso é 100% das publicações. Para mim, esse é o principal dado dessa live. Não importa qual tipo de esclerose múltipla você tenha, uma vez que você se engaja num treinamento físico, você tem redução da fadiga. Se você tem redução de um sintoma que limita a sua vida diária, limita suas compras no mês, limita seu trabalho, isso é primordial de ser feito. É injusto conosco não fazer atividade física, principalmente se você tem fadiga. Fora todos os outros ganhos, né? A esclerose múltipla vai trazer qualidade de vida relacionada a todos os lados. Saúde óssea, saúde muscular, saúde do coração, saúde do pulmão, saúde do cérebro no âmbito cognitivo e também no âmbito de prevenção da evolução da doença, não só prevenção da fadiga. Como isso, Cris? Então, o exercício físico já tem, nos últimos 5 anos, com maior ênfase, sido demonstrado que ele é capaz de modificar a secreção de substâncias dentro do cérebro que fazem com que o cérebro cresça de tamanho. Se o cérebro com esclerose, com cicatriz, ele vai diminuindo de tamanho ao longo dos anos, fazer algo que faz esse cérebro crescer, a gente tem que investir nisso. É mostrar para o nosso cérebro que ele precisa estar ativo no sentido bom, né? Não ativo cheio de inflamação, mas ativo com bom estímulo. Então, o exercício, ele vai entrar nesse sentido, né? No sentido de adjuvante de tratamento. Ele precisa ser feito junto com a medicação que você toma. Se você toma mensal, se você toma anual, se você toma diário, você tem que fazer o exercício. Como é que você faz esse exercício? Vamos pensar agora na execução. Como é que você faz o exercício, né? O exercício, ele, no mínimo, deve ser feito 3 vezes na semana. Até para o cérebro conseguir entender isso é regular, eu tenho esse compromisso. Isso é importante, né? No âmbito semântico da coisa. Para qualquer um. Não é para quem tem esclerose. É para qualquer um. A regularidade, o horário fixo, isso traz maior engajamento, né? Na hora que você está principalmente saindo do sedentarismo, ter essa rotina é importante para você saber que aquela é a sua hora. Qual
exercício eu vou fazer? Essencialmente aquele que te traz satisfação e prazer. Porque o exercício ele tem que funcionar no nosso cérebro assim como funciona no cérebro das crianças. É sair e se divertir. É ter um retorno positivo, bom, agradável. Então, se você gosta de dança, você vai fazer dança. Se você gosta de luta, você vai procurar uma luta. Se você gosta de juntar os dois, você tem a capoeira. Se você gosta de correr, você vai correr. Se você gosta de caminhar, você vai caminhar. Se você gosta de nadar, você vai nadar. Entenda, você vai buscar aquilo que você gosta. O esporte é sozinho, o esporte é coletivo. Que traz mais prazer? Eu vou fazer ginástica olímpica. Sim, é possível. O que é crucial é que você perceba qual é a minha limitação hoje e aonde eu não vou me frustrar ao querer fazer. Então, por exemplo, alguém que tem muita alteração na marcha, muita alteração de força do membro superior e opte por fazer ginástica olímpica, ela incorre numa possibilidade de se frustrar. Né? A gente precisaria de uma ginástica muito adaptada. Não é algo muito fácil de ser encontrado. Então, também é importante que a gente adeque vontade à possibilidade. Então, a gente vai ter muitos esportes adaptados. Estão aí as Paralimpíadas mostrando para nós como há esportes adaptados, né? Tênis, o tênis consegue ser adaptado, inclusive chegando ali a cadeira de rodas, se você utiliza a cadeira de rodas, né? Não, você pode não utilizar a cadeira de rodas, você usa bengala. Se você utiliza a bengala 100% do tempo e opta por fazer um exercício que precisa que você tenha agilidade e corra, você precisa estar ciente disso. Eu vou correr com bengala? É possível? Não sei se em 2016 vocês acompanharam, mas teve uma atleta da Espanha que a corrida dela do triatlon foi com 2 bengalas. Ela estava numa Olimpíada. Então, não há por que a gente começar com a alimentação. Isso eu não vou fazer. Não. Eu quero, eu tento, eu consegui, eu mantenho, eu não consegui, eu vou buscar outra oportunidade. Isso é primordial. Eu vou fazer tudo sozinho? Minha sugestão é que não. Que você busque a orientação de um educador físico, de um fisioterapeuta, de um médico. É interessante você dividir essas escolhas, né? 2 cabeças vão pensar melhor do que uma. Não, hoje, quando eu fiz o post, eu coloquei juntos somos mais fortes. Um colega aqui do Rio, da área de ciclismo, ele fala isso sempre. Porque a gente tem que juntar conhecimento, a gente tem que juntar vontades, a gente tem que juntar a criatividade para conseguir mais, né? Para conseguir ir além. Tem uma fala também, eu não vou lembrar o nome do autor, mas quem normalmente fala muito ela é o Bruno Perrini, que é o conhecimento está disperso pela sociedade. Então eu não sou o conhecimento total, você não é o conhecimento total, o conhecimento está disperso. Então vamos buscar esse conhecimento, vamos tentar. Não funcionou, vamos tentar de novo. Não funciona sozinha, mas se eu fizer com alguém esse exercício, funciona. E entender que ao longo dos tempos as coisas vão mudando, tanto para mais quanto para menos, né? Então, 2014, 2015, eu era campeã carioca de triatlon. A doença evoluiu por displicência, da que vos fala, em dado momento. E agora eu tô no paraciclismo. Eu deixei de competir de forma nenhuma, porque é muito bom treinar. No meu caso, que gosto disso, é muito bom competir. Mas se eu tivesse dito assim, piorei, vou sentar na cadeira e vou chorar, eu teria perdido muitas oportunidades. Oportunidade de conhecer cidades novas, pessoas novas, histórias novas e de me manter muito mais ativa. Porque manter-se em atividade faz com que o corpo permaneça em movimento e mesmo que a doença possa evoluir, né, em algumas vezes a gente ainda não tem o conhecimento para parar a doença, para fazer a cura da doença, frear totalmente e reverter lesões que possam existir. Bom, então a gente tem que ajudar nesse tratamento. E ajudar, nesse caso, é
treinamento. Bom, me perguntaram aqui, mandaram até por caixinha, e eu acho interessante a gente falar sobre outras doenças. Será que tem doenças que propiciam o aparecimento da esclerose múltipla? Não, mandaram aqui como exemplo o diabetes. Ele não causa esclerose múltipla. Ele pode estar ligado, o diabetes tipo 1, que é autoimune, ele pode sim estar ligado. Porque as doenças autoimunes, elas podem fazer um crossover delas e aí você fica mais suscetível. Então, você tem outras doenças do colágeno e vai ter esclerose múltipla, uma possibilidade. Doenças da tireoide e doenças do sistema nervoso central é uma possibilidade, porque mostra um sistema autoimune perdido. Autoimune é um sistema de defesa contra si próprio. Ele precisa existir, o nosso corpo precisa ter isso para combater células que venham defeituosas e que possam posteriormente causar o câncer, mas ele acaba perdendo essa função e extrapola a função dele e começa a agredir aquilo que ainda está bom, e causando doenças autoimunes. Mas uma coisa não causa a outra, combinado? Bom, outras atitudes que você possa ter que também vão auxiliar muitíssimo no tratamento. Sono. Ter um bom sono, investir num tempo de sono. Então, se você todos os dias separa, eu vou dormir 4 horas, porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que fazer, você precisa começar a investir mais em você. Porque 4 horas, mesmo que você tenha uma característica de dormir pouco e mesmo assim conseguir evoluir bem, ok. Mas a maioria das pessoas vai precisar entre 6 e 8. 4 está devendo. Se todos os dias você estiver devendo e você tem uma doença que danifica o corpo todos os dias e precisa se regenerar, você está dando pouco tempo para regeneração, porque é no sono que a regeneração acontece. Então, sono de qualidade. Crucial a gente investir nisso. O que mais? Nutrição de qualidade. A nutrição, e aí bem legal as pesquisas recentes mostrando isso, e mostrando isso não só para a esclerose múltipla, mas para muitas outras doenças, inclusive cardíacas, que as bactérias intestinais, a qualidade delas pode gerar maior inflamação para o corpo. E por isso veio com maior frequência nos dias atuais o uso dos probióticos, que são reguladores aí dessa flora. O probiótico é bactéria, e aí você toma são bactérias de qualidade, você toma para tentar substituir bactérias que possam ser ruins no seu intestino. Isso diminui a inflamação crônica. Então, vale a pena fazer o uso e nutrição de qualidade. Uma vez que você tem uma nutrição regular, de qualidade, você se protege mais contra bactérias ruins que possam estar aparecendo o tempo todo no seu corpo, né? Então, comer bem, dormir bem, treinar. E a gente já volta porque a gente vai falar sobre quanto nesse âmbito do treino. E algumas pessoas, claro, vão falar muito sobre a meditação. Então, tirar um momento para acalmar o corpo, acalmar o cérebro, o nosso pensamento, para poder trazer desacelerar esse nosso organismo. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. Fácil de fazer? Estou falando por mim. Não acho fácil, mas acho que vale o nosso investimento na gente. Então, começando ali 3 minutos, progredindo por 5. Algumas pessoas conseguem fazer esse momento da meditação, do acalmar, numa oração, né, numa prece. Também funciona, né? Porque é um momento que você está retirando, para de pensar muito num todo e começa a pensar mais em si. Percebe, na hora que você consegue entrar nisso, que o coração até desacelera. Então é um bom investimento também. Perguntaram aqui, falando um pouquinho de bebida, né? Eu não sei se é sobre bebida alcoólica ou sobre água, mas falando sobre a água vem junto com a nutrição, né? Bem importante a gente falar sobre a necessidade de se estar hidratado para conseguir fazer com que o nosso corpo
Se livre das escórias. A água é fundamental nesse sentido. E aí, quanto você vai tomar ao longo do dia vai depender do seu peso, para a gente poder fazer um cálculo ideal, mas vai variar de 1.500 a 3.500, de acordo com o seu peso, com a sua altura. É muito importante a gente pensar sobre a individualização. Cada vez mais, quando a gente está falando de tratamento hoje em dia, a gente está individualizando. Então, quanto de treino eu vou poder fazer? Você pode treinar todo dia. Você pode treinar 3 horas por dia, todo dia. Você pode treinar 3 vezes na semana, 1 hora. Como que eu vou saber quanto? Lembra que eu falei? Vamos buscar auxílio? Vamos buscar orientação? Qualquer um pode começar 1 hora por dia, fazendo algumas coisas em casa, sentar e levantar da cadeira, fazer um agachamento, se você não tem nenhuma restrição a isso, fazer uma caminhada, mas a gente vai querer um exercício estruturado. Para exercício estruturado, a minha sugestão é busque auxílio, busque orientação, né? Com relação à bebida alcoólica, considerando que eu não entendi direito ali qual foi a pergunta, bebida alcoólica ela pode ser feita, mas é primordial que você converse com o seu neurologista de acordo com a medicação que você esteja tomando. Para a esclerose, ela pode sobrecarregar sim a função hepática. E o fígado sobrecarrega sim o fígado. O álcool sobrecarrega sim o fígado. Então, tomar os dois juntos talvez não seja bom. Então, de acordo com a medicação que você faz para a esclerose, pode ser que você deva evitar o uso de bebida alcoólica. Novamente, vamos dividir essas definições, essas respostas. Fale com o seu neurologista, não decida sozinho. É importante saber que tipo de medicação eu tomo. Essa medicação é uma medicação que o fígado depura? Eu preciso de um fígado muito bom? O álcool pode atrapalhar nisso? É preciso ficar alerta, tá? Bom, gostaria muito de continuar falando ainda mais e mais sobre esclerose múltipla, né? Não falo só sobre interesse e curiosidade por uma doença que é tão desafiadora para o médico. Não é fácil tratar, mas definitivamente não é nem um pouco fácil ter. Então, falo com essas duas visões de quem estuda a doença e de quem tem a doença. Então, sei bem todos esses contras, limitantes, etc. Mas, como eu quero estar por aqui, falando com vocês em mais e mais lives, se não for no Instagram, em todas as outras redes sociais que possam ser criadas ao longo aí dos próximos 50 anos, eu acho que 93 anos é um bom alvo para a vida. Enfim, vamos continuar investindo em nós, né? A esclerose múltipla faz parte da gente, daqueles que têm. Aqueles que conhecem pessoas que têm, por favor, repassem essa live. Conhecimento é a principal arma que a gente tem. Passem para as pessoas, instruam. Receber o diagnóstico de uma doença crônico-degenerativa é péssimo, mas não é o fim da vida. Inclusive, é muito bom que a partir de um diagnóstico desafiador desse, você se desafie a se reinventar, a fazer diferente, a fazer melhor. E a gente vai junto, tá? Sempre, sempre em movimento. Combinado? Se ficou alguma dúvida, se eu deixei de responder algum de vocês, podem mandar por inbox, fiquem à vontade. O canal aqui tá livre para vocês. Excelente dia e 30 de agosto do ano que vem a gente se encontra. Combinado? Tchauzinho!